Boa noite, amigos. Bem-vindo a mais um Web Meeting SMAL. É um prazer tê-los conosco para mais um assunto importante aí na realidade da administração em oftalmologia. Hoje nós teremos a oportunidade de debater algo que vem preocupando cada vez mais todos nós que precisamos da internet, precisamos estar conectados no mundo virtual e temos que lidar com todas as vulnerabilidades, todos os riscos que esse mundo nos oferece. Nós escolhemos, então, aqui a palestra de como lidar, como reduzir os riscos de cyberataque. Para isso, a gente convidou o Jonas Moreira. O Jonas é graduado em análise de sistema, graduado em processos gerenciais, tem pós-graduação em acreditação hospitalar pela GV, especialista em governança, ETI e gerenciamento de projetos, e tem uma grande experiência nesse assunto especificamente, por isso a gente pediu que ele viesse aqui dividir com a gente o que a gente deve fazer nas nossas clínicas, no nosso consultório e no nosso dia a dia, nossa vida pessoal, para diminuir a vulnerabilidade que nós todos temos, não temos como eliminá-la, mas podemos reduzi-la. Jonas, agradeço imensamente a sua disponibilidade de dividir seu conhecimento com a gente. Fique à vontade, você tem aí 25 minutos para dividir seu conhecimento conosco. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Fred. Obrigado a todos. É um prazer imenso estar participando de mais um evento da SBAL. Junto aqui comigo está o Felipe Nogueira e o André Couto, membros fundamentais aqui na nossa gestão. Infelizmente, os outros membros da equipe não puderam participar, tenho certeza que estão online. Espero trazer um assunto de uma forma mais leve, um assunto muito técnico. Criei alguns slides de uma forma mais abrangente, para a gente ter um pouco mais de conhecimento daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Vou compartilhar a tela aqui com todos. Um segundo, por gentileza. Então, vamos lá. Então, nosso objetivo é explicar um pouco mais de como tentar reduzir esses riscos de cyberataque, um assunto totalmente pertinente para a nossa realidade, tendo em vista que a gente tem uma série de informações, uma gama de informações, como controlador, principalmente, todos os dados que a gente controla hoje na nossa empresa são dos pacientes, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a esse assunto. Aqui, uma breve definição. O que é cyberataque? Nada mais é que uma tentativa de invadir os nossos sistemas e os nossos equipamentos para se apoderar de determinadas informações. O recurso mais utilizado é a criptografia. O que a criptografia faz? Ela transforma todas essas informações que são inteligíveis de uma forma que o agente externo não é capaz de reconhecer essa informação. Então, ela fica totalmente bloqueada, totalmente criptografada, e quando acontece esse tipo de invasão, esse tipo de acesso, o objetivo principal é o resgate financeiro. Então, na verdade, os nossos dados são sequestrados, criptografados, a gente não consegue mais visualizá-los e normalmente vem com um pedido de resgate financeiro. Há casos em que simplesmente a invasão acontece e apagam-se os dados. Nem sempre há um contato da pessoa que fez esse tipo de invasão, a pessoa que fez esse tipo de acesso, e simplesmente os dados são apagados. Então, a gente tem que estar muito antenado em relação a essa questão. Jonas, e quando a gente fala que a tentativa de cyberataque se concentra só nos nossos sistemas, só a nível de equipamento? Não. A maior vulnerabilidade é a nossa. Nós somos os usuários da informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado e saber de que forma que a gente está acessando todos esses dados, todas essas informações. Onde normalmente mais acontece, onde são mais gerados esses casos, são nessas pegadinhas virtuais que a gente recebe no dia a dia, principalmente dos nossos e-mails. Clique aqui para ver suas fotos, clique aqui para ver seu contrato, a sua compra foi aprovada. Isso é trivial, a gente recebe isso todo dia, mais de uma vez por dia, então é muito importante a gente estar antenado em relação a essa questão. Um outro fator importantíssimo para a gente ter muito cuidado em relação a dispositivos como o pendrive, por exemplo. A gente tem hoje, por exemplo, aqui na empresa, uma política de segurança que nenhuma máquina reconhece o pendrive quando pluga. E, assim, o pendrive, infelizmente, a gente acaba espetando ele em outras instituições, universidades, e nem sempre a gente tem o cuidado necessário de manter um antivírus atualizado para poder fazer esse acompanhamento. Então, ele também é um fator fundamental que acaba tornando o ambiente mais vulnerável. Aqui, só para falar um pouco do cenário mundial, Estados Unidos, Europa e China hoje estão no ranking dos 3 principais itens aí que mais tem prejuízo com esses ataques cibernéticos.
Estados Unidos teve um prejuízo nos últimos 12 meses de 38 bilhões, a China de 37 bilhões, e a Europa, toda a Europa, com quase 13 bilhões de dólares. E olha onde o Brasil se apresenta nesse ranking, nessa questão de invasão e cibersegurança. A gente está em 4º lugar no ranking no mundo hoje. Então, é muito grave, a gente está num cenário muito delicado, principalmente aqui no nosso país, vou falar um pouco mais à frente, a gente tem que estar muito antenado em relação ao cenário mundial. Aqui ainda outra curiosidade, foi um estudo referente feito pela Resources nos últimos 12 meses, em relação ao prejuízo financeiro, 114 bilhões de dólares foram desperdiçados em relação a problemas com cyberataque. E, além disso, cerca de 274 bilhões de horas foram gastas para tentar solucionar os problemas gerados por um cyberataque. Então, além do prejuízo financeiro, houve o prejuízo do tempo. Quanto vale hoje o nosso tempo? Quanto vale o tempo de uma empresa ficar parada em relação a esse tipo de assunto? Aqui, seguindo, novamente, uma estatística, né, a gente tem hoje, em média, 556 milhões de vítimas por ano infectadas com esse tipo de cybercrime. Isso dá mais ou menos aí mais que a população de toda a União Europeia. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, de vítimas por dia, o que representa 18 vítimas por segundo. Então, é um cenário totalmente hostil, a gente tem que estar muito bem preparado para lidar com esse tipo de situação. Aqui alguns cases no mundo, poderia citar aqui vários exemplos, fazendo a pesquisa para poder montar a apresentação. Eu citei aqui algumas mais pertinentes e mais relevantes, mas a gente tem muita informação falando sobre. Aqui, recentemente, ataque de ransomware às empresas que operam na Espanha. Isso foi publicado no dia 6 de novembro e que afetou diversas redes digitais da Espanha. Emissoras de rádio, empresas de telecom, empresas de tecnologia simplesmente pararam. Aqui um dado recente, Vladimir Putin aí pode desligar a internet, entre aspas, ali, para poder evitar possível cyberataque dos Estados Unidos. Então, quer dizer, uma abrangência muito grande em relação a esse tipo de assunto. Ainda no mundo, voltando mais para a nossa realidade, isso foi publicado em janeiro de 2019, esse Henkel Regional Hospital, fica em Indiana, nos Estados Unidos, ele teve o seu sistema invadido e depois eles solicitaram lá o resgate em bitcoins. Um outro caso, um cyberataque paralisou 16 hospitais no Reino Unido. Isso foi publicado em maio de 2018. Agora, no Brasil, isso é recente, eu fui pesquisar realmente, como eu falei, para montar essa apresentação. A operação hoje do Porto de Fortaleza está parada, eles estão literalmente atuando no papel, eles continuam como refém do ransomware. Todas as atividades portuárias hoje lá de Fortaleza estão paradas porque foram invadidas e ainda não conseguiram resolver o problema. Essa reportagem foi publicada no dia 6 de novembro, agora, recente. Em julho de 2019 também foi publicado, os hackers invadiram o sistema da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, no Piauí, e bloquearam mais de 10 mil exames de todos os pacientes. Então, quer dizer, uma rede de saúde pública, uma gama de exames ali disponíveis para poder dar continuidade ao seu atendimento, totalmente bloqueada, não conseguiram prestar os seus atendimentos. E aí, uma outra publicação, em janeiro de 2019, a internet do Hospital de Base do Rio Preto foi desligada porque houve uma tentativa de invasão de hackers. Aqui, falando um pouco de notícias, o que a gente tem lido em relação a isso, principalmente na internet, né, falando sobre, virou um mercado totalmente promissor. A estratégia dos hackers, né, por trás desse mega ataque em hospitais e em dezenas de países. Como é que funciona essa questão do ransomware, nome dado a esse sequestro de dados digitais? Ela é vista como uma principal ameaça de cybercrime na atualidade. Então, como eu falei lá no início, ele simplesmente invade, criptografa e pede um resgate financeiro em relação a isso. E nós, em relação ao hospital, a gente está muito vulnerável sobre essa questão. Então, olha, alvos de hacker, né, dados, o quanto vale hoje a informação que a gente hoje guarda, que a gente detém, e como eu falei, o titular dessas informações são os pacientes. Então, hoje está valendo mais do que o próprio cartão de crédito. É um mercado totalmente promissor. Ainda sobre novidades, né, falando sobre a nossa realidade hospital, vulneráveis hospitais sofrem cada vez mais ataques cibernéticos. Isso é um caso agora em agosto de 2018, o Hospital de Câncer de Barretos também foi invadido e teve lá seus dados criptografados por questões de invasão de cyberataque. Novamente, ali, após esse ataque, como que a instituição de saúde consegue retomar as suas atividades? Quanto tempo um hospital fica parado? Quanto tempo ele leva depois para voltar às suas atividades ambulatoriais ou cirúrgicas? A gente não consegue ainda mensurar essa questão.
Importante também citar, hackear equipamento hospitalar é muito mais simples do que a gente imagina. A gente tem hoje diversos equipamentos hospitalares literalmente plugados na nossa rede de dados. E é muito simples invadir. Se eu der um simples comando lá, eu consigo entrar em qualquer base de dados de qualquer equipamento hospitalar, mesmo extra parte o sistema de prontuário eletrônico, o sistema de PACS, e consigo ver o que eu quiser. E na grande maioria a gente não consegue aplicar as nossas GPOs, que são as diretivas de grupo. O que é diretiva de grupo? É um mecanismo que permite controlar as ações dos usuários. Normalmente, quando a gente aplica as GPOs para garantir um mínimo de segurança, ou o equipamento não funciona bem, ou o software do equipamento não funciona bem. Então, normalmente o fabricante recomenda que a gente não aplique as diretivas de grupo em cima desses equipamentos. E aí, como é que eu fico? Vulnerável. Como eu falei, se você pegar qualquer pessoa mal intencionada e que detém um mínimo de conhecimento, ele consegue invadir e fazer o que quiser. Aqui, falando um pouco sobre a internet, né, uma reportagem que a Olhar Digital publicou agora em novembro, ainda esse mês, 90% dos usuários hoje da internet estão sendo monitorados. Então, ou seja, praticamente 100% daquilo que a gente está fazendo hoje, alguém está vendo de alguma forma, com algum objetivo. Novamente, fazendo a pesquisa para esse conteúdo, eu entrei no site da Kaspersky, eles publicam em tempo real, eu fiz aqui um simples print da tela, mas eu coloquei lá em cima o link, eu recomendo depois acessar, quem tiver interesse. Ele é um site totalmente dinâmico, e você, como se fosse o Google Earth, você vai girando ali o globo, e quando você clica nos países, ele te mostra em tempo real o que está acontecendo a nível de tentativa de cyberataque e o que as empresas estão fazendo para se proteger. É bem dinâmico, bem interessante esse globo, essa visualização. Além disso, eles te dão a estatística em tempo real de tudo que está acontecendo. Também fiz um print aqui da segunda tela para mostrar. Então, quando você clica lá em cima na opção estatísticas, ele te mostra em tempo real o que está acontecendo depois que você escolhe o país que você queira visualizar. Aqui é um print que eu fiz, por exemplo, eu marquei lá a opção Brasil, e depois cliquei na opção estatísticas, então ele me mostra ali o tempo real, o que está acontecendo. E lá embaixo ele te dá ali várias siglas do que significa cada monitoramento. Quando novamente você clica lá em cima em fonte de dados, ele explica exatamente o que ele está monitorando, sigla por sigla, qual o objetivo do monitoramento e o que esse monitoramento está trazendo de benefícios para a gente. Interessante que ele também publica notícias do dia a dia. Quanto mais relevante é o assunto que a gente está visualizando, eles vão publicando esses assuntos como notícias, como news no próprio site. Interessante aqui, eu até marquei de um dado que é recente, foi exatamente no dia que eu fiz a pesquisa, é uma clínica Bridge de oftalmologia, que é o nosso segmento, revelou mais de 20 mil dados de pacientes depois de um programa de cyberataque. Eu cliquei nessa notícia, né, para poder visualizar. Então, está aqui, ó, essa Bridge Eye Clinic revelou mais de 20 mil dados de pacientes após vulnerabilidade no seu sistema de segurança. É uma clínica que fica em Utah, nos Estados Unidos, e agora, recentemente, também em novembro, publicado. Então, recomendo, depois, quem quiser, eu posso enviar o link. É muito interessante esse monitoramento que a Kaspersky fornece e totalmente gratuito. Bom, dando continuidade, e aí vamos falar de fato no objetivo da apresentação, como reduzir os riscos, ou pelo menos como tentar minimizar esses riscos que a gente vem vivendo no dia a dia dentro das nossas instituições. Bom, número 1, se manter atualizado sobre esse assunto cyberataque. Se a gente está no Brasil, eu preciso saber como é que está o cenário no Brasil em relação a esse tipo de assunto. E hoje é um mercado totalmente ativo na criação de ameaças. Segundo o último relatório de ameaças de segurança à internet, aqui embaixo também tem a fonte, tem o link que eu desejo pesquisar, o Brasil hoje é o 7º país que mais gera ataque no mundo. Ele é o 4º país que mais dispara bots. Bots são aqueles ataques, principalmente propagandas comerciais enviados por robôs. E o 3º, ele é o país que mais dissemina ameaças por spam. E olha que interessante, 64% dos e-mails enviados no nosso país são com objetivos comerciais não autorizados. Olha, a conta não bate. Então, a gente troca e-mail todo dia, o tempo todo, sobre informações totalmente pertinentes ao nosso negócio, e olha o volume de e-mails que são trocados com objetivos que não tem nada a ver com o nosso negócio. O objetivo comercial e o principal, não autorizado. Então, a gente tem que conhecer o ambiente que a gente está trabalhando para tentar se manter atualizado em relação a isso. Número 2, na minha opinião, é um principal, fundamental,
é mudar o mindset dos profissionais da empresa. Treinamento, treinamento, treinamento e informação. Orientação para o uso corrente, o uso consciente e ético das redes é a peça-chave. É o que a gente chama de educação digital, fundamental para que as pessoas façam um uso seguro das redes e principalmente tenham clareza do que pode ser realizado ou não. É claro que se a pessoa não vai fazer por mal, o nosso colaborador não vai fazer por mal, há casos e casos. Mas se ele tiver principalmente ciência do que ele pode fazer ou o mínimo de conhecimento do que ele pode fazer, certamente a gente vai minimizar bastante essa questão dos riscos. Então, a educação digital trabalha de formiguinha. Todo dia a gente tem que orientar e reorientar cada vez mais. O item 3 é investir em solução de tecnologia de proteção. Não tem como fugir disso. As soluções de proteção atuam em toda a rede, notificando sobre possíveis invasões, possíveis ataques. A gente tem diversas ferramentas de antivírus no mercado. Normalmente o objetivo do antivírus é avaliar o comportamento, né, do invasor e notificar essa presença do que está acontecendo, que a gente chama de malwares. Existem também as opções de firewall, que cria várias barreiras de proteção para evitar esses possíveis ataques. Então, ele tenta dificultar cada vez mais o acesso às nossas informações, ele cria barreira nas nossas portas de acesso. E é claro que existem diversas outras ferramentas de mercado que a gente possa buscar e utilizar. Isso depende muito do investimento e da disponibilidade de cada instituição. Como eu falei, eu não vou entrar aqui em muito detalhe técnico, mas depois fica à disposição quem quiser conversar mais sobre esse assunto. Bom, além disso, fundamental, uma política de ação. A nossa instituição tem uma política de segurança de informação? O nosso colaborador conhece a política de segurança da informação? Ele já leu, ele já foi orientado, ele assinou lá no momento da sua contratação, junto aos recursos humanos, a política de segurança da informação? E outra, fundamental, ele também precisa conhecer que a gente está embasado em leis. Ele não pode simplesmente sair fazendo o que ele quiser. A gente tem a Lei 12.965, de 2014, que é o Marco Civil da Internet, conhecido como Lei Carolina Dickmann, e que tem vários fundamentos que nos dão base para tratar essa questão de segurança de dados. E agora, recentemente, entra em vigor, em agosto do ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser um marco, vai ser uma mudança fundamental nessa questão de proteção dos nossos dados. Além disso, criar mecanismos de criptografia e rotinas de backup. Os cyberataques vão acontecer, não há o que fazer, já que eles estão 1000 vezes na nossa frente em relação à questão de vulnerabilidade e segurança. A melhor forma de minimizar os danos, né, ou impedir que isso aconteça, é identificar e tomar as ações mínimas necessárias. Por exemplo, criptografia, o que ela faz? Ela evita, né, ela criptografa o dado ou a nossa informação, o nosso banco de dados. Isso evita ou minimiza, pelo menos, o acesso do hacker e outras ameaças. Existem diversas ferramentas de mercado que a gente pode adquirir para fazer a criptografia ou do banco de dados ou dos nossos dados mais simples, planilhas, textos, etc. E recomendação de backup. Backup nunca é demais. Então, quanto mais rotina de backup a gente puder ter na nossa instituição, melhor. E, por último, investimento em nuvem. Manter toda a infraestrutura de tecnologia da empresa num único espaço físico deixou, né, de ser o sinônimo de segurança. O dado é meu, está guardado comigo, está seguro. Não, não é verdade. Ambientes como esse estão cada vez mais vulneráveis aos ataques, os invasores conseguem entrar e impossibilitar os acessos. Quando a gente fala da nuvem, a gente está falando de investimento de baixo custo, garantindo a nossa produtividade de forma segura, trabalha a prevenção da perda de dados, a gente permite lá a colaboração. E outra, móvel, a gente pode acessar o nosso dado de onde a gente estiver. Se porventura tiver um motivo de invasão, com a palma da mão eu consigo fazer o restore do nosso backup e manter a empresa funcionando. Aqui apenas como recomendação, para não estender muito o nosso tempo, nós temos a ISO 27001, ela permeia toda a questão da tecnologia da informação e da segurança da informação. Se eu não me engano, a família são seis ou 7 ISOs, é um assunto bem extenso. Existem certificações para esse tipo de assunto e que nos dão uma base muito ampla, muito mais teórica em relação ao tratamento da segurança da informação. Mas, para fechar, nem tudo está perdido. Eu fiz lá um print desse trocadilho, fazendo essa pesquisa em relação a esse tema, e achei interessante, trouxe aqui para a gente encerrar a apresentação. Hacker hackeia hacker que sequestrava arquivos em troca de Bitcoin. Então, quer dizer,
cara foi pego pelo próprio veneno. Ele estava lá explicando, né? O ransomware invadiu e pediu lá o Bitcoin como resgate, só que quem invadiu também era um programador, o cara invadiu ele de volta, e aí pediu lá o resgate Bitcoin. E a gente fala isso, Bitcoin, caramba, só para a gente ter ideia, a última avaliação do Bitcoin em torno de quase 38 mil reais, um Bitcoin. Há casos em que eles pedem 1.000, 2.000, 1 milhão de Bitcoins. Valor praticamente impagável. Bom, o que eu tinha para trazer é isso. Gostaria de agradecer. Acho que eu não estendi o tempo, acho que foi bem. Estou aberto às perguntas e questionamentos. Então, Fred, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado. Temos ainda uns minutinhos. Eu vou te fazer umas perguntas aqui. Okay. Jorge, obrigado. A apresentação foi ótima. Eu acho que bem proveitosa, bem didática. Eu queria entender o seguinte. Como é que você entende, Jonas, essa questão da subnotificação desses eventos? Você acha que as pessoas que passam por isso no mercado tendem a não falar que estão passando por isso, por temer que, eventualmente, ao divulgar que foram hackeados, os seus clientes possam, de alguma forma, se aproveitar disso? Ou seja, será que a gente está diante de um quadro de subnotificação? E o que você sabe que ocorre uma vez diagnosticado um cyberataque? O que você acha que o nosso aparato policial hoje é capaz de fazer no Brasil? Se é que você tem alguma informação sobre isso? Sim, em relação à notificação, ainda é um paradigma, porque a gente não sabe como isso vai ser repercutido no mercado, em relação a clientes, em relação à sociedade. Como citei anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados vai mudar isso. Então, qualquer violação de dados, a partir de agosto do ano que vem, qualquer violação de dados, o controlador, no caso, por exemplo, o hospital é um controlador, ele sim vai ser obrigado a fazer essa notificação à Agência Nacional de Proteção de Dados, melhor, Autoridade de Proteção de Dados, e também à sociedade, principalmente ao titular do dado, que no caso é o cliente. Mas, por enquanto, ainda é muito incipiente, a gente realmente não sabe como que o mercado se comporta em relação a isso. A gente vê, nessa pesquisa que eu fiz, pequenas chamadas, mas o texto normalmente não é muito profundo, a notícia não é muito profunda, a gente não sabe como que resolveu e qual foi o desfecho dessa questão. Bom... E a questão também da autoridade policial, você acha que a polícia consegue avançar nisso ou não? Sim. Existe, por exemplo, que a gente tem a Delegacia de Crimes de Internet. Normalmente, o orientado quando acontece esse caso, a gente tem que sim fazer o boletim de ocorrência, porque é um crime. O cyberataque é um crime. Então, a gente tem que estar respaldado, resguardado, porque caso, porventura, alguma coisa aconteça, até nível de processo civil, a gente tem que ter esse boletim de ocorrência registrado. Não sei como é o desfecho em relação à investigação ou coisa do tipo. E também a gente não vê nada publicado em relação a esses assuntos, a essas notícias. Mas existe sim um órgão da Polícia Civil que a gente tem como, pelo menos, fazer o registro de boletim de ocorrência para resguardar a instituição. Perfeito. Em relação ao custo, né, você falou que você passou algumas rotinas que são interessantes. A gente está aqui na SBAL, a gente tem desde o associado do SBAL, que está no seu consultório sozinho, a grandes infraestruturas. Pensando assim num colega que está sozinho na clínica pequena, esses investimentos são alcançáveis para alguém que está numa estrutura pequena, ou é um investimento muito inviável para consultórios, por exemplo? Como é que você interpreta isso? Perfeito. Ferramentas de antivírus, como eu falei, a gente tem várias no mercado. É claro que tudo vai depender do seu porte, do seu parque tecnológico. Um pequeno consultório, uma clínica, o investimento não é tão alto, totalmente viável. E como eu citei lá em relação à nuvem, a nuvem normalmente ela te cobra pela quantidade de bytes que você vai enviar para a nuvem para poder fazer o seu armazenamento. Então, quanto maior a sua base de dados, quanto maior o seu banco de dados, maior vai ser o seu investimento em segurança e tecnologia na nuvem. Então, isso tudo dá para orçar, é totalmente viável, não é nada absurdo a nível de investimento. Bacana. E por último, Jonas, para a gente ter terminado, a gente tem um minutinho. Fala, minutinho, tudo bem, amigo? Joia, Nilton, joia. Você falou sobre backup, né? Você falou sobre nuvem como uma alternativa e backup. A redundância de backup com nuvem faz sentido? Sim, todo sentido. Por exemplo, a nossa instituição, a gente tem 5 rotinas de backup. A última rotina é a nuvem. E eu não abro mão daquele velho e bom backup de bolso. Isso aí está garantido. Então, a gente tem as rotinas implantadas, está descrito na política, mas quanto mais rotina de backup a gente puder ter, melhor.
Perfeito. E por último, você também passou, Jonas, só uma questão, essa questão do termo que todo colaborador deve assinar quando ele é incorporado a uma instituição, né? É sempre bom você lembrar, se puder lembrar rapidamente o que é isso, porque nem sempre as pessoas estão a par que existe esse documento para ser assinado por um colaborador quando ele vem trabalhar com você. Então, fala rapidamente sobre isso para a gente encerrar, por favor. Tá. A política de segurança da informação, quando a gente fala isso, não é só a informação digital. A gente está falando, inclusive, da informação de papel, né? Se o colaborador mal intencionado ele pode tirar uma cópia do prontuário de um paciente, por exemplo, e levar para casa. Com que fins ele vai fazer isso? Então, a segurança da informação não é só informação digital. A gente fala de segurança da instituição como um todo. Ele precisa ter conhecimento do que ele pode fazer ou não. Perfeito, Jonas. Então, Jonas, eu quero te agradecer imensamente, mais uma vez, o tempo para dividir com a gente seu conhecimento. A gente está chegando aqui ao fim, cumprindo o horário, né, Miltinho? Em relação a... É a noite toda, se você quiser. Você tem direito poético aí. Vamos agora aqui liberar para mais um Web Meet da Braskem, que certamente vai ser incrível como todos os outros. Eu vou ficar ligado aqui acompanhando, aprendendo com vocês. Obrigado, amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Grande abraço. Boa noite aí. Boa noite. Tchau. Valeu.